Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, conforme previamente anunciado, o nosso assunto da noite de hoje, nesses minutinhos, é a respeito de convivência familiar. E nós poderíamos colocar o título do trabalho de uma forma assim mais sugestiva, de uma forma mais harmônica, quem sabe. Poderíamos colocar assim o título do trabalho: Convivência fraterna em família. Mas a gente resolveu encarar a realidade frente a frente, face a face, e trouxemos então o título Familiares Difíceis. Por que essa diferença? Porque esse segundo momento da convivência fraterna, ele vai vir num segundo momento, a continuidade desse trabalho, quando então nós vamos trazer elementos para auxiliar na convivência fraterna. Nossa proposta, então, na noite de hoje, é entender aqueles que nós consideramos como familiares difíceis, o porquê da convivência nossa com eles, o porquê nos encontramos no mesmo lar. E este entendimento, então, irá nos facilitar novas posições, novas propostas com relação a esses irmãos que hoje estão na condição de nossos familiares. É importante destacar que a família, como diz o fundador da sociologia, o Emílio Durkheim, ela é a célula da sociedade. Isso aí vista numa visão bastante material do aspecto da família. Por que célula? Porque ela é parte, a reunião das famílias é que vai fazer a sociedade. Então a família, sob o aspecto social, é muito importante. Quanto melhor estiver estruturada a família, quanto mais harmônica ela estiver, estes resultados naturalmente irão se refletir na sociedade. Hoje o que nós experienciamos em matéria de violência e tantas outras anormalidades, se nós formos analisar sociologicamente, tem a sua razão de ser muitas vezes fortalecida por famílias desestruturadas. Então essa é uma realidade. Sob a ótica material. Quando nós pegamos a questão família na ótica espiritual, aí então esta visão ela se expande muito mais. Poderíamos dar várias definições a respeito de família e da necessidade de nos reunirmos em família. E Kardec, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, na questão das leis morais, em especial na lei de sociedade, nos fala dessa necessidade que nós temos de conviver com os demais para nós evoluirmos, para nós progredirmos. E aí então essa necessidade nossa de convivência com os demais é também um aspecto muito importante da nossa encarnação, dessa oportunidade que Deus está nos concedendo. Por quê? Primeiro aspecto importante da noite: não é à toa que as pessoas, vamos dizer na linguagem popular, cruzam os nossos caminhos. Irmãos, não tem casualidade. Aquele familiar que está comigo na família, seja a família extensa, seja a família mais ampla, aquele familiar ele não está ali ao acaso. Como se diz, a gente dizia lá, quando a gente ouvia quando era criança, a cegonha não erra de endereço. Ou seja, se ali nos encontramos no ambiente familiar, na condição de familiares, pai, mãe, irmão, ou seja, a configuração familiar que for, se ali nos encontramos, isto tem uma razão de ser. Sob a ótica espiritual, a família é um local de encontro e reencontro, muitas vezes, de espíritos que já tiveram experiências anteriores. Vejamos, vamos deixar bem claro, não é uma unanimidade, quer dizer, não quer dizer que toda a família, os que estão ali reunidos, já tiveram ligações e encarnações anteriores. Não é unânime, mas muitos dos que ali se encontram já tiveram relações em situações de encarnações anteriores, em vidas anteriores. Então não é um encontro, é um reencontro muitas vezes. O nosso querido Martins Peralva, ele traz uma colocação que eu sempre uso quando se fala nesse aspecto da família. Ele nos diz o seguinte: a família é o cadinho redentor das almas endividadas. Uma colocação assim bem poética, que a gente nem entende o que é cadinho, Afinal, o que Martins Peralva quis nos trazer com essa colocação? Vamos traduzir em termos práticos.
O cadinho é um instrumento utilizado na fundição. Então é um recipiente onde vai o material a ser fundido e vem uma fonte de calor muito intensa, tão intensa que derrete aquele material. O que Martins Peralva, claro que instruído pela espiritualidade maior, quis nos dizer com isso? Que na família, muitas vezes, nós temos encontros intensos. Nós temos situações que realmente vão mexer com a nossa estrutura, que vão nos desafiar. É como se estivesse ali uma intensa fonte de calor, num sentido figurado, ou seja, várias situações que acontecem justamente nesse ambiente familiar. Mas Martins Peralva completa, cadinho redentor. Por que redentor? Nós vamos, no decorrer do trabalho, abordar essa questão. Das almas endividadas. Cadinho redentor das almas endividadas. Almas, ou seja, espíritos, alma é o espírito encarnado, espíritos que já tiveram uma outra, ou outras passagens, outras convivências, e que essa convivência não foi harmônica. Irmãos, irmãs, no núcleo familiar, muitas vezes, como eu falei anteriormente, nós temos os reencontros. E estes reencontros são reencontros com espíritos que, em alguns casos, nós já conquistamos laços de amor, que nós já conquistamos laços de cumplicidade, de companheirismo. Em outros casos, são espíritos que nós temos algumas diferenças ainda. Espíritos que lá no passado nos prejudicaram, espíritos que no passado nós prejudicamos. E aí então, pela providência divina, nós nos reunimos novamente. Nos reunimos num ambiente para nos reharmonizarmos, em especial aqueles que estão em desarmonia. E aqueles que já conquistaram laços de amor vão fortalecer ainda mais esses laços. Então, no lar há uma reunião de espíritos, e esta reunião ela não é sem sentido, ela é totalmente planejada, totalmente organizada. Alguns irmãos irão estar se questionando: Renato, mas tu está dizendo que nas encarnações anteriores, talvez aquele familiar que está comigo me fez algo, eu fiz algo que o prejudicou. Por que eu não lembro disso? Como já falamos em outras ocasiões, nós temos o esquecimento do passado. As encarnações passadas a gente não lembra deste momento. Quando retornarmos ao plano espiritual, no momento oportuno, a gente vai reconstruir essas lembranças. Mas hoje a gente não lembra. E isso é uma bênção de Deus, não lembrarmos das encarnações anteriores. Vejamos nós, muitas vezes a gente não consegue conviver num espaço, olhar com a pessoa. Imagina se nós lembrássemos como é que foi lá no passado. Então Deus permite esse esquecimento como uma bênção para nós, para facilitar o atual momento de convivência, para facilitar esta reunião, para facilitar, enfim, nós ali nos encontrarmos. Todo espírito que reencarna, ele precisa de um corpo, ele precisa de um pai, de uma mãe, ele precisa de uma família para o auxiliar. Voltando, vários são os formatos de família na atualidade. Então essas reuniões, elas acontecem, esses reencontros, eles acontecem justamente com a proposta de nós nos reharmonizarmos. Então não é o acaso que, vamos falar dos familiares difíceis, não é acaso que aquele familiar difícil hoje se encontra na nossa convivência. Aliás, a gente fala, né? Isso serve para mim também. A gente fala, o familiar difícil. Daí a gente pode fazer uma pergunta para a gente mesmo. Será que lá em casa não sou eu o familiar difícil? Não, porque a gente veio fazer aqui, eu estudei, me preparei. Bom, vamos falar dos familiares difíceis, como se nós estivéssemos à margem disso. E na verdade, irmãos, nós temos que pegar o que é nosso. Falando português bem claro. O que é pegar o que é nosso? É a nossa responsabilidade nas coisas. Em alguns momentos nós conseguimos agir de forma equilibrada, conseguimos dar o nosso melhor. Em outras ocasiões a gente não consegue fazer isso. Às vezes nós somos os familiares difíceis. Quer uma dica que eu uso muito para mim mesmo, para o meu caso, quando a coisa está demais? É o seguinte: quando todo mundo está errado e só a gente está certo, muita atenção. Muita atenção. Porque há grande chance de nós estarmos equivocados. Só eu faço certo, só eu estou certo.
Só eu aqui em casa que faço tudo isso e aquela lista de situações. Aí, quando todo mundo está errado, só a gente está certo, é importante a gente parar e refletir, fazer uma análise fria, porque muitas vezes a gente está equivocado. Irmãos, irmãs, outro ponto importante da noite de hoje: reconhecer que nós estamos errados, reconhecer que a gente fez alguma coisa equivocada, não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de alguém que está buscando um crescimento espiritual. É um sinal de alguém que está tentando fazer diferente. É um sinal de alguém que está reconhecendo algo negativo. E neste reconhecer, então, esta pessoa que se enquadrou nessa questão, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar corrigir aquilo que está equivocado. Não é vergonha pedir perdão, não é vergonha reconhecer que errou. Não é vergonha dar o braço a torcer. A gente ouve aí, né? Vocês já ouviram, certamente. Eu até estou errado, mas não vou dar o braço a torcer. Por quê? É orgulho, é vaidade. E Kardec tão bem nos coloca qual um dos maiores impedimentos para o avanço do espírito, no seu processo de crescimento espiritual: o orgulho e o egoísmo. Então, quando a gente começa a reconhecer o que a gente está fazendo de forma equivocada, quando a gente reconhece o nosso erro e procura acertar e procura reharmonizar, nós estamos o quê? Nós estamos anulando o nosso orgulho. Estamos anulando ali naquele ponto o nosso egoísmo. E isso para nós é um motivo para avançarmos espiritualmente. Veja só que eu vim aqui falar de familiar difícil e sobrou para nós. Porque nós estamos no contexto familiar. Trouxe aqui, né, essa corrente. Vai nos ajudar bastante na reflexão de forma bem didática. Temos aqui uma corrente, ou o que é para ser uma corrente, porque na definição é uma corrente. Corrente é o encontro de elos. Elos robustos, elos, vamos dizer, padronizados. E aqui no meio, eu sei que vai ter gente que vai dizer que eu peguei, né, o arame lá do pão integral. Foi exatamente. Aqui nós temos um elo de arame. Aqui tem um elo de chaveiro, aqui tem um elo que é uma corda. Vamos trazer isso para a nossa reflexão, para a reflexão da noite. Vamos imaginar isto aqui, a nossa família mais próxima, a nossa família extensa. Vamos imaginar cada familiar como um elo desse. Então, na família nós vamos ter os elos robustos, aquelas pessoas que são equilibradas, que estão buscando crescer, que estão num processo de franco avanço espiritual, vamos dizer. Vão ter aqueles que estão numa situação diferente, vão ter aqueles que não se enquadram nos padrões, né? O elo é elíptico, e esse aqui que ser um elo redondo, não se enquadrou no padrão. É errado? Não. É a diversidade, como o Divaldo traz, a diversidade de carismas, né? É a diversidade de padrões espirituais, é a diversidade de caminhadas, é a diversidade de cada etapa evolutiva. E aí então as diferenças aqui se encontram. E aqui tem um elo, que é o que nos interessa na noite de hoje. Esse elo aqui bem fraquinho. Aqui está o familiar difícil. Aqui está o familiar problemático. Aqui está o familiar com dependência química. Aqui está o familiar com quadro depressivo que não quer buscar ajuda. Aqui está o familiar com situações as mais diversas, que são as dificuldades naturais de cada um. Quando a gente volta para a corrente, à luz da física, à luz da materialidade, nós vamos ter o quê? A resistência desta corrente não é a do elo mais forte. A resistência dessa corrente é justamente esse elo mais fraco. Então a gente trouxe essa figura de reflexão para trazer alguns elementos nesse espaço de tempo. Ou seja, a importância de nós fortalecermos o elo que está fraco. A importância de nós fortalecermos o nosso familiar difícil. E veja bem, irmãos, vamos deixar muito claro aqui, de forma bem rápida, fortalecer o familiar que está com dificuldade, que está com problema, não é resolver os problemas dele ou dela. É auxiliar no processo para que a pessoa consiga realmente resolver aquilo que é a sua dificuldade. Então, quando a gente encara esse elo mais fraco como familiar difícil, a gente começa a entender que
complementando agora a reflexão pela espiritualidade maior, a gente começa a entender que a nossa função como integrante familiar é justamente dar o melhor que nós pudermos para esta convivência, para esse familiar difícil. Ah, Renato, mas tu não sabe como é que é lá em casa. Bom, eu não sei como é que é na sua casa, eu sei como é que é na minha. Quando a gente fala em família, a gente fala de individualidades, né? Cada família é um universo. Mas a gente sabe que existem situações que elas se repetem, porque a família é composta do quê? De espíritos encarnados. Então ali vai ter as dificuldades, ali vão ter os desafios. Então a importância de nós buscarmos a nossa compreensão a respeito desse familiar difícil. Se colocar no lugar da pessoa muitas vezes, tentar entender, tentar dialogar. E quando se fala dialogar, serve para mim em primeiro lugar, dialogar é justamente o quê? O diálogo é uma conversa produtiva. Conversa é o quê? São duas pessoas falando, uma falando, outra escutando. Aí escutou, pensou, deu a resposta. Diálogo. Pessoas falando no mesmo tom de voz. Diálogo. Se a pessoa ou se a conversa saiu desse padrão, ela não é mais diálogo. Um está gritando mais do que o outro, ou então a gente nem está ouvindo, já está pensando a resposta, não é mais diálogo. Pode ser qualquer coisa menos diálogo. Não é produtivo. Então buscarmos o diálogo. Quando eu falo de diálogo, eu sempre falo daquele momento especial. Lá no Eclesiastes, no Velho Testamento, tem há um tempo para tudo, e aí vai falando. Determinadas conversas, irmãos, uma dica aqui, determinadas conversas, determinadas situações que a gente tem que interagir com o familiar, tem que aproveitar um momento oportuno. Qual é o momento oportuno? A gente sabe qual é o momento oportuno. Fulano não está bem hoje. Fulana não está legal. Não, fulano está cansado, não é hora de conversar. Quando a gente era criança, né, que a gente fazia alguma coisa, que tinha que contar, ou ia pedir alguma coisa, a gente achava o melhor momento. É isso. Muitas vezes nós temos que achar o melhor momento para o diálogo. Ou muitas vezes temos que interromper um diálogo quando ele vira discussão, porque ele não está produzindo. Então nós começando a ter essa atenção, isso vai nos ajudar bastante. Uma dica importante na noite de hoje, uma relembrança para muitos que já fazem isso, né, de nós cuidarmos os momentos da nossa fala, de nós escolhermos o melhor momento, de nós fazermos uma oração antes de uma conversa. Porque o que vai nos trazer muito auxílio na convivência familiar é a oração. Isso nós vamos trabalhar lá no segundo ou terceiro encontro a respeito desse tema. Então, a oração também vai nos ajudar a ter esse diálogo. Então, o familiar difícil é importante a gente buscar esse diálogo, buscar a compreensão, buscar o entendimento de que não é o acaso que ali nos encontramos. Uma outra questão que é importante a gente sempre relembrar é justamente o quê? A nossa forma de ver as situações. E uma das propostas da noite de hoje é justamente trazer o entendimento, ou despertar o entendimento de que aquele familiar ali não estaria ao acaso. O difícil, ou aquele familiar que amamos, né? Porque aquele que amamos muitas vezes também é um reencontro. Mas na questão do familiar difícil não é ao acaso que ele ali se encontra. Então, um segundo momento, uma segunda situação que envolve o familiar difícil é justamente nós entendermos que o familiar difícil na nossa convivência não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Pelo contrário, irmãos, é importante nós termos uma visão e buscarmos uma visão elevada das coisas. O familiar difícil, a convivência com o familiar difícil é uma bênção que Deus nos concede. É a bênção do reencontro, é a bênção para nós tentarmos fazer diferente, é a bênção para nós resgatarmos muitas vezes o passado, para hoje, tentando fazer melhor, apagar aquelas situações que ficaram lá para trás, aproveitar a oportunidade para nos reharmonizar. É por isso que nós aqui nos encontramos. E aqui na noite de hoje, já nos encaminhando para o término da reflexão, eu destaco a importância de nós aproveitarmos o tempo nestas convivências. Não vamos deixar para amanhã. Não vamos isolar pessoas importantes da nossa vida. E a gente sabe quem é importante. A gente sabe.
Porque quando nós reencarnamos, nós combinamos tudo lá em cima, no planejamento reencarnatório, ou seja, a gente já sabia de determinadas situações que iríamos encontrar aqui na nossa experiência terrena. Então a gente sabe aonde ou qual caminho nós devemos fazer, a gente sabe quem são aqueles que são difíceis, a gente tem essa intenção interna. Então, não abandonar essas situações, não fugirmos, falando português bem claro. Porque às vezes, o que acontece? Tenho um familiar difícil. Quero me afastar, ou vou me afastar. Quer saber de uma coisa? Vou trabalhar lá em Palmas, no Tocantins. Não, Palmas é muito perto de Canoas ainda. Eu vou lá para Canaã dos Carajás, lá no Pará. Vou para bem longe, e aí não preciso mais conviver com quem eu não gosto, meu familiar difícil está longe, e assim por diante. Foi um exagero na minha colocação, né, a figura de linguagem, mas a verdade é essa. Às vezes nós temos que evitar a fuga e aproveitar a oportunidade. E Deus vai dando para nós as oportunidades de reharmonização. Muitas vezes nós estamos buscando o crescimento e o conhecimento espiritual, e este conhecimento que vai dar para nós, muitas vezes, condições de tomar a iniciativa de ajudar esse elo mais fraco, que é o familiar, que nós temos dificuldade. Vai fortalecer muitas vezes o nosso conhecimento, a própria ajuda que nós poderemos dar para a harmonização do lar, a postura nossa que nós vamos ter, muitas vezes escalando, muitas vezes refletindo, outras vezes tomando atitudes. Nós vamos tendo o direcionamento correto. Mas a grande função é essa, nós nos reharmonizarmos, nós aproveitarmos a convivência. Importante, irmãos, eu que acompanho muitos velórios, muitas situações, já falei isso em outras vezes, sempre repito essa questão, que o próprio sepultamento de um familiar, de um amigo, a própria questão de um velório, ali nós temos um grande laboratório de aprendizado. Primeiro, porque nos lembra que um dia nós vamos retornar à pátria espiritual. Mas o segundo grande aspecto que eu aproveito dessas vivências para dividir com os irmãos e com as irmãs, é muitas vezes a situação que envolve o velório, dos familiares especialmente. Então a gente percebe a tristeza, a consternação como algo muito natural. E o espírita, o espiritualista e aquele que busca a luz, ele chora sim, ele se entristece, ele vive o luto, à sua maneira, com o conhecimento que já tem, mas ele vivencia essa experiência. E muitas vezes se percebe o quê? Lamentações. Eu poderia ter feito, eu poderia isso, eu poderia aquilo, eu deveria isso, eu deveria aquilo. Às vezes as pessoas não verbalizam, apenas se entristecem. Então, o que eu quero trazer com essa lembrança? A importância de aproveitar o hoje. Não vamos deixar para amanhã. Vamos buscar uma reconciliação se estivermos com dificuldade. Vamos buscar entender a outra pessoa que temos a conta de familiar difícil. Vamos tentar entender que nós também somos algumas vezes ou muitas vezes o familiar difícil, que nós temos as nossas limitações. Então, essa é a grande proposta que a gente traz de relembrança na noite de hoje, para começarmos a entender esse processo do relacionamento familiar, dos reencontros, da própria questão de como nós vamos nos conduzir nas situações de dificuldade e convivência. Então, irmãos, fica para a nossa reflexão a importância de entendermos a oportunidade que Deus nos concede nos reencontros, reencontros alegres, reencontros felizes, outros nem tanto. Mas tudo que nos acontece, como já falei, não é o acaso. Então fica para nós essa reflexão, essa lembrança, que a espiritualidade maior e que nós consigamos ter o entendimento, consigamos ter o direcionamento para melhor nos conviver, nós darmos a nossa contribuição para a convivência fraterna e família. Que é o tema que nós vamos continuar no próximo encontro, e aí não vai ser familiares difíceis, vai ter outro título, né? Um título mais prático, voltado a uma questão mais elevada, que é o nosso próprio esforço em melhorarmos o nosso ambiente familiar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.